Isaías 61. Amém? Todos encontraram? Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que se amam e estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade e o roubo. Dar-lhes fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita das suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Vamos agora para Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18, até o versículo de número 21. Lucas 4. Todos acharam? Amém? 18 a 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao
cânticos que nós entoamos aqui adorando a Deus, nós cantamos um dos versos dizia o seguinte: você mudou a minha história e fez o que ninguém podia acreditar. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia acreditar. Deus é o Deus que muda a história. Jesus é o Cristo que muda a história. Mesmo a nossa datação, a forma de nós contarmos o tempo, divide-se em antes e depois de Cristo. Jesus é o divisor da história, o divisor de águas, o divisor não só da história do mundo, mas da nossa própria história. E esse texto, ou esses textos que nós lemos bem, porque o Eduardo já leu no devocional, nós lemos aqui, nós lemos pela manhã, e hoje à noite nós lemos esse texto de maneira que isso fique massificado, entranhado no nosso coração, conforme Deus falou para Josué que ele meditasse nas palavras do livro da lei de dia e de noite, e a gente vai absorvendo isso de maneira que a mensagem venha ser eficaz e transformadora na nossa vida pela aplicação do Espírito Santo. O profeta Isaías, ele profetizou durante cerca de 4 décadas os reinatos do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Ele profetizou a queda tanto de Israel em 722, como aquilo que aconteceria cerca de 150 anos depois, a queda também do Reino do Sul, em 586, e a restauração, a volta do Reino do Sul, a volta de Judá do cativeiro babilônico. Isso se cumpriu 70 anos após o cativeiro. Ele está falando aqui de algo que ainda não aconteceu, mas que ele vê pela fé. Chegou pela fé. A restauração. O texto fala de restauração. O texto fala de esperança. O texto fala de contentamento. O texto fala de alegria. E o texto fala, sobretudo, de mudança de sorte, de mudança de vida. Fala de restauração. Inclusive, mais para o término da passagem, vai dizer que restaurar as cidades, os lugares destruídos, assolados, de geração em geração. A destruição, a assolação, o caos era tamanho que, como nós cantamos, ninguém podia acreditar. Ninguém podia acreditar que haveria mudança. Ninguém poderia acreditar que haveria mudança de sorte. Ninguém poderia acreditar que aqueles, como dizem lá os inimigos de Neemias, quando ele está restaurando os muros caídos de Jerusalém, Sanbalá, Tobias, Gesem, Arado, que estão fazendo esses fracos judeus. Ninguém podia imaginar que aquele povo desterrado, tirado da sua terra, desse lado, uma terra estranha, 70 anos de cativeiro, que tinham mudado os seus nomes, aprendido, de certa forma, outra cultura, por serem libertados. Tanto é difícil de crer os próprios exilados, quando eles voltam do exílio. E a gente tem esse poema belíssimo lá no Salmo 126, eles dizem: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como? Sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de cântico, e entre as nações que não acreditavam, diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles mesmos diziam: como efeito, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como a
torrentes do Medebe, os que saíram andando e chorando, voltaram com júbilo, trazendo seus filhos. Isaías está devendo isso. E Isaías aqui é o profeta, é o ungido do Senhor, de uma forma remota. Isso se cumpre na restauração do cativeiro. Se cumpre com o regresso à terra prometida. Mas de uma forma plena, de uma forma completa, de uma forma eficaz. Ela se cumpre no segundo texto que nós lemos. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18 em diante. Jesus estava em Nazaré, o lugar onde ele fora criado, o lugar onde o conheciam. Após a sua mensagem, olha, nessa aqui o filho do carpinteiro, as pessoas o conheciam ali. E ele entrou na sinagoga, um dia de sábado, um dia de culto, como era o seu costume, e convidaram ele para ler o texto. Ele leu o texto, deram o livro do profeta Isaías, na verdade o rolo do profeta Isaías. A parte que se achava ali era Isaías 61. E ele leu o texto que nós lemos. No lugar de quebrantados, pobres, mas é o mesmo pregado evangelho, as mesmas boas novas, a mesma restauração, a mesma anunciação do ano aceitável ao Senhor. E aquelas pessoas ali, ao ouvirem Jesus lendo aquele texto, podiam estar voltando a sua mente ao passado e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós no passado. Deus já fez. Isso é história sobre Deus. Mas Jesus, ao assentar-se, prega comum na sinagoga, ele surpreende a todos, como deve surpreender você também, como deve nos surpreender hoje ainda, porque de geração em geração Deus continua sendo Deus. Jesus, de eternidade em eternidade, continua sendo nosso Salvador. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e continua sendo para sempre. Ele se assentou, entregou o rolo ao assistente da sinagoga e começou o seu discurso, o seu ensino assim: hoje cumpriu-se a profecia que acabara de chover. Ela não se cumpriu quando o povo voltou alegre do exílio. Ali foi uma sombra do que havia de ser. Ali foi uma mensagem de esperança que apontava para algo maior. Mas é hoje, comigo, Messias, ungido do Senhor, que se cumpre a palavra que vocês acabam de ouvir. Por isso, em toda a exposição de Isaías 61, eu quero que você pense não só em Israel, lá no passado, o Deus que fez com braço forte, mas você pense no Deus que enviou Jesus e cumpriu a profecia. O Deus que enviou o seu Espírito e habita em nós hoje, cumprindo a profecia. O Deus que muda a história, que mudou a nossa história e continua mudando a história de tantas pessoas hoje, mesmo que aos olhos humanos seja difícil de acreditar. Eles, no Salmo 126, que citamos aqui, eles diziam: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, não tinha sono. As nações diziam grandes coisas do Senhor por nós. Talvez hoje, num linguajar mais moderno, mais atual, mais contemporâneo, a gente possa ouvir pessoas dizer: quem diria? Quem diria? O fulano que estava abatido, jogado na sarjeta, viciado, se prostituindo, desempregado, doente, com a família destruída, quem diria que ele seria erguido, levantado assim? Mas hoje, Deus em Cristo continua levantando pecadores do montão de lama do pecado, da morte, chamando para a vida e colocando em lugares exaltados. Deus é Deus e continua fazendo a sua obra, mudando, como diz o ditado popular, talvez
baseado lá nos milagres das bodas de Caná. Fulano mudou da água para o vinho. O texto de restauração. Ele começa a dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. A unção, eu quero começar com essa expressão: o Senhor me ungiu, alude aos sacerdotes, a unção sacerdotal, com óleo, com ervas aromáticas. Depois passou-se também a unção dos reis. A unção, ela pressupõe uma missão. Todo mundo, no antigo Israel, que era ungido, não era ungido para não fazer nada. Era ungido para alguma coisa. Era ungido para uma missão. Só há unção se houver missão. E esse pode ser até um ponto de reflexão para nós hoje, porque, por vezes, nós ouvimos irmãos que dizem: Senhor, me dá a tua unção. É que nós seremos cheios da unção do Senhor. Essa unção pressupõe uma missão. Então, esteja disposto a servir, a se entregar, a fazer a obra de Deus. E o profeta está dizendo: o Espírito Santo está sobre mim. E me ungiu para uma coisa, para pregar, para proclamar libertação, para pregar o Evangelho. Evangelho são as boas novas. Aquele povo que estava no cativeiro babilônico, aquele povo que estava longe da sua terra, aquele povo que estava destituído dos seus sonhos, aquele povo que não tinha mais esperança, houve uma boa nova a proclamar, pregar o Evangelho, as boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração. A palavra quebrantado pode ser simplesmente humilhado, referindo-se à humildade. Quebrantado pode também ter um significado mais forte, mais duro, de quebrado mesmo, de moído, de gente que não consegue mais se levantar, de gente que não tem mais esperança. E a gente sabe que nada obstante, eu não estar no cativeiro físico, você não está no cativeiro físico, não está exilado, somos pais do nosso país, tem um povo que nos levou preso, mas existem muitas prisões, existem muitos quebrantamentos, existe muita gente moída, existe muita gente destruída, por dentro e por fora. E o Senhor continua proclamando a restauração desse que está quebrantado, desse que não tem mais forças. E são a esses mesmos que Jesus chama. Em Mateus 11, nós vemos o convite de Jesus, a partir do versículo 28, dizendo: vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados. É para você que não está aguentando mais mesmo. Ele não está chamando os fortes, ele está chamando os fracos. Ele não está chamando os sãos, ele está chamando os enfermos. Ele diz que são os enfermos que precisam de médico. Eu estou quebrado, eu estou moído, eu estou cansado, eu não acredito mais em nada. Então você está no lugar certo. Você está ouvindo a palavra correta para você. Ele veio. Jesus veio para consolar, para levantar os quebrantados de coração, para consolar aqueles que choram. E nós precisamos estar atentos se chora. A Bíblia nos diz, lá em Eclesiastes, nós temos rir com os que riem, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então devemos estar empáticos, devemos estar envolvidos com a situação, devemos estar sendo molhados e atingidos com a lágrima, com as lágrimas do nosso próximo. Mas o Senhor é o Senhor e recolhe o suor e sangue todas as nossas lágrimas. Você pode chorar, eu posso chorar, mas nós temos uma convicção, uma certeza que essas nossas lágrimas, nenhuma delas sequer caem no chão.
elas são recolhidas no ordem santo do Senhor. Nenhuma delas fica esquecida. Elas são recolhidas pelo nosso Deus. Deus vê. Isso foi dito lá para o povo cativo, agora lá no Egito, dizendo que Deus, quando Deus manda Moisés, ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi a oração do meu povo, e eu vi as suas lágrimas. Deus vê a sua lágrima. Mesmo quando você chora sozinho no seu quarto. Mesmo quando, a semelhança do salmista, ele diz assim: eu fiz calar a minha alma, de noite eu faço nadar o meu leito, das minhas lágrimas o alago. O salmista, que é bem hiperbólico aqui, ele exagera, ele diz: olha, eu promovo uma inundação na minha cama, no meu quarto, com as minhas lágrimas. Deus, ele me viu. E ele vem com consolar. Mateus, quando fala, no Evangelho de Mateus, quando nós lemos ali as bem-aventuranças, uma delas é bem-aventurados que choram. Mas não é bem-aventurados que choram porque choram. Bem, você é feliz porque você é chorão. Não é isso. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. O que vem depois é o consolo do Senhor. O Espírito Santo é chamado de Espírito Consolador. A libertar os cativos. Os cativos, por uma libertação dos cativos, os cativos estão no exílio. Não foi por armas, não foi por uma revolta, não foi por uma aliança militar, por tantas e tantas vezes Israel quis fazer. Foi pela boa mão do Senhor. Não foi um braço de carne, foi um braço de Deus. Aí, Êxodo 23, fala que Deus pelejará contra os seus inimigos. Deus será inimigo dos seus inimigos. A gente não peleja, a gente não guerreia. Não é porque a gente deixa falar simplesmente, mas porque nós sabemos que Deus é o Deus que guerreia as nossas guerras. Deus é o Deus que tudo vê. E agora Deus é o Deus que liberta. A aplicação disso no Novo Testamento, ela é clara quando fala que Jesus veio libertar os cativos. E os escravos, e os próprios fariseus, os judeus, de uma forma geral, quando Jesus falou isso: acaso nós somos escravos? Nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém? Mentira, né? Fomos escravos do Egito. Fomos escravos do Egito, fomos escravos da Babilônia, fomos escravos. E Jesus falou: olha, dessa pedra, que dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. E lá em João 8:32 ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. O que dá liberdade para você, o que te livra das algemas, das amarras, do peso do pecado, o que te faz livre é o sangue de Jesus. O que te faz livre é porque Ele pagou a sua dívida, como diz Paulo aos Colossenses, rasgando o decreto que pesava contra nós, engravando lá na cruz. Ele disse: está pago, tetelestai, está consumado. Nenhuma condenação. Os pobres não sobre há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, não há mais cativeiro. E a proclamação continua. E algumas alusões históricas aqui nos dão um entendimento melhor do texto. Tanto aqui como lá em Lucas, ele fala: proclamar o ano aceitável do Senhor. Os judeus, eles tinham algumas festas, alguns dias especiais. Tinha o sábado, o mandamento, que hoje para nós é domingo, porque o Senhor é domingo. E desde então, a igreja, no Novo Testamento, apareceu num domingo. Então, o domingo é o nosso dia de descanso. Eles tinham o sábado. E no sábado, no dia 7, eles não trabalhavam, descansavam, reservavam esse dia para os sacrifícios, para a oração, para o louvor. E em 7 anos,
O sétimo ano era também um dia de descanso da terra. E esse dia de descanso da terra, não se plantava a terra, deixava a terra descansando. E em cada 7 semanas, de 7 anos, 49 anos, o ano seguinte, o 50º ano, era o ano do jubileu. E esse ano do jubileu, segundo o Êxodo 25, acontecia algo especial. O ano do jubileu era o ano de libertação. Aqueles que tinham dívidas, as suas dívidas eram perdoadas. Aqueles que haviam sido, naquela cultura, vendidos como escravos em decorrência das dívidas, no ano do jubileu, naquele 50º ano, o calendário, eles eram libertados. As terras que foram perdidas em decorrência de dívidas eram devolvidas aos seus antigos proprietários. Eu sei que ao ouvir essa história, você está falando, poxa, devia ter um ano de jubileu aqui também, né? Devia ter um ano desse que, nem que fosse 50 e 50 anos, para que todas as minhas dívidas fossem canceladas. Já pensou? E aí, num âmbito maior, todas as minhas besteiras, todos os meus erros, tudo o que eu fiz e não devia ter feito fosse perdoado. Os irmãos, Jesus, Ele é o nosso plano do jubileu. Jesus é o nosso descanso, é o nosso sábado. Jesus é essa restauração. E você pode imaginar aquele homem repórter, você tenta fazer essa viagem aí na sua mente até Israel antigo, você está lá e está com sua família, e você está trabalhando, você está cheio de dívida, e você sabe que você podia perder as suas terras por dívida, você podia perder os seus filhos por dívida, a sua família por dívida, por último você podia se perder, você podia se tornar um escravo por dívida, e você está pagando as suas dívidas com muito esforço, com muito sacrifício, a terra não está produzindo, e você está olhando o calendário, olha, falta um pouco, eu vou aguentar mais um pouquinho, eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou dormir um pouco menos, eu vou aguentar porque daqui a pouco chega o ano do jubileu. Você está escravo e você não está aguentando mais a opressão, o jugo, mas você olha para o calendário e diz, está chegando, falta pouco, e vem o ano do jubileu. O ano do jubileu já chegou. Jesus é o nosso ano do jubileu. O ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Alguns discutem que essa questão da vingança, né, pode ser a retribuição, mas o amor de Deus, a manifestação de Deus vem sim com a sua vingança. O que é salvação para uns é condenação para outros. Eu não falarei somente uma pedra, a rocha que é Cristo, aquele que está sobre essa rocha vai ficar firme, mas sobre quem aquela rocha cair será esmagado. É a mesma rocha, o mesmo Cristo, que é a salvação para uns, é a condenação para outros. É o ano aceitável do Senhor. Nós temos esse ano de Jesus. Você tem essa libertação de Jesus. O texto continua, o texto prossegue e fala dessa mudança de sorte, da mudança de vida, a partir do versículo 3, e pôs sobre os que se amam estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Os judeus se vestiam de pano de saco diante do pecado, diante do arrependimento, ou diante de uma grande calamidade. Eles jogavam cinzas sobre a sua cabeça, gritavam, reclamavam, se expressavam. Isso significava luto, tristeza, angústia. Mas ele falou que no lugar disso, dessa veste de luto, desse pó, dessa cinza, desse pano de saco, haveria óleo de alegria. E vestes de louvor, vestes de alegria. Ora, está dizendo, eu vou trocar o seu luto por festa, o seu pranto por alegria. Você pensa que a sua vida, a sua história está se dirigindo para um ritual fúnebre. Deus vai mudar a sua história. No lugar do luto, você vai para uma festa. Imagine
a cena, imagine isso acontecendo. Pensa num filme, né? Aqueles loucos que têm mudanças assim, inacreditáveis. Você está indo para um sepultamento. Daqui a pouco você se vê com vestes diferentes. Acho que eu estou produzindo demais para o enterro. Acho que eu estou perfumado demais para o enterro. Na verdade, acho que eu estou alegre demais para o enterro. E na verdade, eu acho que esse lugar está festivo demais para ser um cemitério. Você percebe que Deus mudou a sua sorte. Mudou a sua história. Lembra da música que nós cantamos no início? Você mudou a minha história. E fez o que ninguém podia acreditar, nem eu. Mas Deus mudou, porque Deus transforma as sortes. E Ele continua com essas mudanças. Os lugares antigamente destruídos, geração em geração, assolados, seriam edificados. E aí Ele começa a dizer: olha, aqueles que oprimiam vocês, aquele povo que aterrorizava vocês, esse povo agora vai se apresentar e eles vão cuidar das suas vidas. Eles vão plantar e colher para vocês. Eles vão se oferecer para levantar os lugares que estão arruinados. Haverá paz. O capítulo 60, que nós pegamos a semana passada, diz que as suas portas não se fecharão jamais, nem de dia, nem de noite, para recolher da riqueza das nações. E da mesma forma que esse texto tem uma aplicação dela testamentária, aquele também tem. Lá em Apocalipse 21, diz que as portas de Jerusalém jamais se fechariam. Então Deus é o Deus que muda a nossa sorte. Deus é o Deus que faz com que aquele que nos oprimia, agora nos abençoe. E em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Isso no versículo 7. Em lugar da sua afronta, exultareis na vossa herança. Por isso a vossa terra possuireis o dobro, a vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Ora, transformação, mudança. E aqui é bom a gente lembrar também da distribuição da herança no Antigo Testamento. O filho mais velho, ele tinha dupla porção. Ele recebia o dobro dos outros. Ele recebia o dobro dos outros. Hoje não é mais assim, né? Talvez os mais velhos tinha que ser assim ainda, né? E os mais novos mandavam bem que não é. Então, mas naquele tempo, os mais velhos recebiam o dobro, uma porção dobrada. E aqui está dizendo: você vai receber o dobro, você vai ter uma porção dobrada, você vai exultar na sua herança. E aí, tem um texto que se repete várias vezes, não só em Isaías, mas na Bíblia. Porque eu, Senhor, Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que efetua. Hoje, pelo menos, estudamos a história de José, tantos reveses, tantas quedas, não dele, ele sempre foi justo, sempre foi íntegro, mas ele sofreu injustiças. E quando tentava se levantar, ele disse: agora vai, daqui a pouco havia uma armadilha, e normalmente ele estava na cisterna, no calabouço, e 2 vezes, pelo menos, a gente leu aqui em 2 versículos, o Senhor, porém, era com José. Não se tratava de José, se tratava do Senhor. Sabe por que pode mudar? Porque não se trata de você, da sua força de vontade. Se trata de Deus. É a sua história só. É a história do Deus que escreve a história. Deus é o Deus que faz. E vocês vão ser conhecidos. E todos vão dizer, na sua família: esta é a família bendita do Senhor. Desterrado, meus irmãos. A política de desterro era para que você perdesse a sua identidade. A política de desterro é para que você fosse, de alguma forma, assimilado e perdesse a sua origem. Então, assim, não, ao contrário disso, vocês serão conhecidos como a família bendita do Senhor. A sua família será abençoada, a sua descendência vai ser próspera, a sua descendência vai cobrir a terra.
ou lembrando do Salmo 37, a sua descendência será uma bênção. E aí eu volto, eu corro mais uma vez no Novo Testamento. Jesus na sinagoga de Nazaré. Porque eu vou dizer aqui hoje, pelo Espírito Santo, ele dizendo, hoje se cumpre a profecia que você acabou de ouvir. E a minha oração é que hoje essa palavra se cumpra sim na sua vida e seja aplicada pelo Espírito Santo. Que hoje seja um dia de restauração, seja um dia de troca, de veste de cinza, de veste de luto, por veste de alegria. Que seja a mudança do pranto, do choro, para o louvor, para a gratidão, para a celebração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.